Boa tarde, gente. Estamos chegando hoje, né, nosso fim dessa semana, né, das aulas dessa semana. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, né? O final de semana se aproxima e vamos continuar aqui, vamos iniciar, na verdade, aqui nossa aula, né? Ontem nós paramos em um assunto, né? Iniciamos, né, demos uma pequena revisada, né, de alguns assuntos que vocês já estudaram, né, no Fundamental 1, no Fundamental 2 também, para que a gente possa entender, né, o conteúdo que vocês vão ver agora, que é a colocação pronominal, certo? Vamos lá abrir o livro na página 261, né? Como a gente conversou ontem, eu apresentar a vocês, né? O que é que isso remetia a vocês, o que é que vocês lembravam de colocação pronominal, vocês falaram, né? Colocação do pronome, realmente é isso. Vamos ver aí como é que ficam classificados, né? Sobre o que é essa colocação desse pronome, o que é que muda, tá bom? Vamos lá. Na língua portuguesa, página 261, acompanhe a leitura. Na língua portuguesa, podemos colocar os pronomes pessoais oblíquos átomos, mi, ti, si, o, a, li, no, nos, vos, os, o, os, as, lis, em três posições em relação ao verbo, né? Sempre o verbo aí nos indica alguma coisa. Então, vocês já sabem, né? Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu coloco uma frase assim, tornou-se, né? Deixa eu pensar em um nome. Ellen tornou-se advogada, né? Ellen tornou-se advogada. O meu verbo aí, né, é tornar-se, né? Tornar. Quando eu digo tornou-se, eu tenho aí a ajudazinha do hífen e o se, que é exatamente um pronome átono, né? O pronome oblíquo átono. E ele fica aí depois do verbo, juntamente com o meu hífen. Isso é a colocação do pronome em relação ao verbo. E a gente vai ver que isso pode se fazer de três maneiras diferentes, tá certo? Primeira, chamada de próclise, certo? Próclise. O pronome fica antes do verbo. Então, quando é que ocorre a próclise? Quando o meu pronome, né, quando eu tenho um pronome na frase, e esse pronome fica antes do verbo. Então, se eu tenho uma frase, eu tenho um pronome oblíquo antes do verbo, eu chamo isso de próclise. Exemplo: foi minha prima quem me chamou para conhecer o Rio de Janeiro. Eu tenho aí um pronome oblíquo, que é qual, pessoal? Qual o pronome oblíquo que eu tenho aí nessa frase? Me. Muito bem. Depois desse me, né, que é um pronome oblíquo, eu tenho um verbo, que é qual? Foi minha prima que me chamou para conhecer o Rio de Janeiro. Qual o verbo que eu tenho aí depois do pronome? Chamar. A gente percebe que primeiro veio o pronome, depois veio o verbo. Nesse caso aí, a colocação pronominal é chamada de próclise. Então, a próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Ok? Se eu tenho um pronome antes de um verbo, né, um pronome oblíquo, no caso, eu chamo isso de próclise. Aí, depois da próclise, eu tenho a ênclise. Né? Vamos ver o que é essa ênclise. A ênclise. O pronome fica depois do verbo, ao qual se liga por meio do hífen, né? Que nem o exemplo que eu dei para vocês nesse instante.
Ellen tornou-se advogada. Tem o tornou, que é o verbo, o hífenzinho e o pronome. Nesse caso, quando o meu pronome vem depois do verbo, e juntamente com esse verbo vem também o hífen, eu chamo essa colocação pronominal de ênclise, certo? Ênclise. Depois da ênclise, eu tenho também a mesóclise, certo? É uns nomes tão complicados, né? Mas vocês vão internalizar isso porque eu acho que até agora está bem tranquilo, né? A mesóclise é um caso mais, como é que eu posso dizer? É um caso mais formal, né? De se colocar esse pronome. Vamos ver. O pronome na mesóclise é intercalado ao verbo que deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. No português brasileiro, a mesóclise está em desuso. Somente em textos antigos ou muito formais, ela ainda pode ser verificada. Vejam o exemplo. Admirar-te-ei no espetáculo. Observem aí que a mesóclise, ela só pode acontecer de duas maneiras, né? No futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ou seja, só pode acontecer no futuro, né? A mesóclise, primeiro, só pode acontecer no futuro. Mas vocês viram aí que a mesóclise, ela está em desuso. Por quê? Porque em uma conversa, até mesmo em textos formais, quem é que faz o uso, né, desse pronome dessa maneira, gente? Eu acredito que quase ninguém, né, faz esse uso. Por isso que ela diz aí que só nos textos antigos a gente vai encontrar com mais frequência essa colocação pronominal que é a mesóclise, certo? O uso dos pronomes oblíquos, átonos, mi, ti, si, o, os, a, as, li, lis, nos e vos, em relação ao verbo, é bastante livre no Brasil. Depende muito do ritmo, da harmonia, da ênfase e principalmente da eufonia. Como a pronúncia brasileira é diferente da portuguesa, aqui a colocação pronominal também difere da de Portugal. O português brasileiro é essencialmente proclítico, isto é, quase sempre usamos o pronome na frente do verbo, né? Para a escrita de textos formais, entretanto, é preciso conhecer algumas regras de colocação, né? O que é que ele vem dizer com isso? Que no Brasil, o uso mais frequente na nossa fala, né? Às vezes até mesmo na escrita, é a próclise. Ou seja, normalmente a gente usa esse pronome antes do verbo, né? Por exemplo, Maria me chamou para ir até a casa dela. Normalmente a gente fala assim, né? A gente poderia falar, Maria chamou-me para ir à casa dela. Mas me digam aí vocês, né? Quem é de vocês, ou se vocês conhecem alguém que faz o uso aí da ênclise constantemente, ao invés de dizer Maria me chamou, diz Maria chamou-me. Vocês fazem mais uso de qual colocação pronominal, gente? Próclise ou ênclise? Próclise, com certeza. Fulaninho me disse algo sobre você. A gente usa sempre esse me, né? Na maioria das vezes é o me, antes do verbo. A gente nunca diz, alguém contou-me algo sobre você. A gente diz, alguém me contou algo sobre você. Então, por isso que aqui no Brasil, como o livro de vocês está dizendo, o uso mais frequente em relação à colocação pronominal é a próclise. Porém, em escritas mais formais, como, por exemplo, uma redação, vocês precisam saber usar a ênclise.
que é o quê? O verbo e o pronome ligados por meio do hífen, ou seja, o pronome depois do verbo, né? Depois do verbo. Fica mais, né, formal um texto quando você usa a ênclise na fala, certo? Na pronúncia, no diálogo, em casa com um amigo, né? É super normal nós usarmos a próclise. A gente pode usar essa próclise em um texto? Podemos. Porém, né, a ênclise vai dar mais formalidade ao nosso texto. E um texto de redação, de produção, no Enem, tem que ser extremamente, né, formal. Então, se você sabe as regras de como usar essa ênclise, o seu texto vai ficar bem mais rico, né? Bem escrito. Então, vamos aí. Continuar. Vamos agora aos exemplos, né? Primeiro, aos exemplos de próclise, na página 262. Vamos lá. Pessoal, até aqui, antes de nós adentrarmos aí aos exemplos, vocês compreenderam, né? Diferença de próclise, ênclise e mesóclise, né? Ótimo, né? Para que vocês possam entender os modelos, os exemplos, vocês têm que ter entendido, né, cada uma das três colocações pronominais. Aí vamos lá para a próclise. A próclise ocorre quando há palavras que aparecem antes do verbo e atraem o pronome átono. As palavras atrativas mais comuns são 1. Palavras de sentido negativo, como não, nunca, ninguém, jamais, nada e nenhum. Então, quando a gente tem essas palavras aí, né, atrativas, o que seriam essas palavras atrativas, né? Que atraem esse pronome para antes do verbo, são palavras de sentido negativo. Exemplo, não te vi, ninguém o escutou, né? Onde a gente vê aí o pronome antes do verbo. Segundo, pronomes relativos. Que, quem, cujo, qual, né? Este advogado de que lhe falei. Ainda tenho amigos que me querem bem. Então, quando vocês tiverem os pronomes relativos, né? Esse pronome vai ficar aí antes do verbo. 3. Pronomes indefinidos. Todo, cada, tudo. Tudo me chamava a atenção. Aí vocês observem duas coisas, tá? Nessa frase, que tem o pronome, tem os pronomes relativos, aí, nesse caso, o pronome definido, mas o pronome aqui, a colocação pronominal, é relativa a que tipos de pronome, pessoal? Me digam aí. A colocação pronominal tem relação direta com que pronomes, com que tipos de pronomes? Me digam aí no chat. Ontem eu relembrei com vocês que existem vários tipos de pronome. E bem no começo da explicação, vem dizendo aí, né, que pronomes, né, tem relação aí com a colocação pronominal. Quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando dos pronomes oblíquos, tá certo? Então, essa regrinha que ele fala aí dos pronomes relativos e dos pronomes indefinidos, né, tem o pronome relativo, depois do pronome relativo, tem o pronome oblíquo, né? Que é o que indica aí a minha colocação pronominal. Da mesma forma, o exemplo 3, pronomes indefinidos. Vai ter o pronome indefinido, certo? Mas a minha colocação pronominal tem relação com o pronome oblíquo, certo? Então, quando eu tenho um pronome indefinido, certo? Depois desse pronome definido, eu vou ter o pronome oblíquo. Aí, esse pronome vai vir depois do verbo. Desculpa, antes do verbo. Tá certo? Por isso que tem uma palavra em negrito e uma palavra em vermelho. A palavra em negrito é os tipos de pronome, né? Relativo, indefinido.
E em vermelho é o pronome que tem a ver com a colocação pronominal, que são os pronomes oblíquos, tá certo? 4. Quando tiver advérbios, né? Já, só, talvez, sempre, aqui, bem, sempre te convidarei para passear. Como antes do meu pronome oblíquo tem um advérbio, esse pronome vai ficar aí antes do verbo, né? Outro exemplo, talvez você se esqueça do convite. Por que esse pronomezinho aí oblíquo está antes do verbo? Por conta que antes aí vem um advérbio, tá certo? 5. Quando tiverem conjunções subordinativas, se, porque, como, quando, embora, etc. Quando te encontrei, meu coração disparou. Se me der vontade, vou à praia. Todos esses exemplos, lembrando, são exemplos de próclise, tá bom? Então, essa atração do pronome oblíquo só não ocorre se entre a palavra atrativa e o verbo ocorrer uma pausa. Nesse caso, o pronome deve ser colocado depois do verbo, certo? Acontecendo aí a ênclise. Observem. Atualmente, encontro-me um pouco cansado, certo? Percebam aí que esse atualmente, gente, é separado do verbo por meio de quê? De que pontuação? Observem aí essa frase. Vírgula. Então, vamos recapitular a prótese, certo? Se aí, entre o meu verbo, se antes do meu verbo, né, antes do meu pronome oblíquo, vem palavras negativas, né, de sentido negativo, pronome relativo, pronome indefinido, advérbio ou conjunções, certo? O meu pronomezinho oblíquo, ele vem antes do verbo. Agora, se acontecer de eu ter um advérbio, né, como eu tenho aí o advérbio, como eu tenho aí atualmente, e essa palavra vier separada por meio de vírgula, o meu pronome oblíquo deve vir depois do verbo, certo? Normalmente a gente poderia dizer como: atualmente me encontro um pouco cansado. Naturalmente a gente faz isso, né? Atualmente me encontro um pouco cansado. Porém, como esse atualmente aí está separado por meio da vírgula, o meu pronome oblíquo vai vir depois do verbo, né? Atualmente encontro-me cansado, certo? Aí no outro caso aí, não. Vejo-te com muito carinho. Tem aí a palavra de sentido negativo, né? Que a gente viu mais em cima. Se essa palavra de sentido negativo não estivesse sendo separada do restante da frase por meio da vírgula ou do ponto, o meu pronome poderia vir antes do verbo. Só, né, que ele tem um ponto aí separando ele do restante da frase. Por conta dessa pontuação, o meu pronome oblíquo vai vir depois do verbo, tendo aí a ênclise, certo? Em alguns casos, a próclise deve ocorrer em textos formais, mesmo sem a presença de palavras atrativas. Veja quais são esses casos, né? Com a preposição. Gente, são muitas regras, certo? Mas vai dar certo. A gente vai estudando e vai internalizando. Eu vi como é que se diz? Um post, né, de uma página só de português, que fala sobre as regras de português, que comparava, né? Que as pessoas diziam que inglês. Que eu até compartilhei, que o inglês é a língua mais difícil. Aí é uma brincadeira, né? É porque não conhece o português, que tem milhares de verbos. Aí tinha outras coisas, e entre essas coisas tinha falando exatamente sobre isso, né? Sobre a próclise, a ênclise e a mesóclise. Eles brincando dizendo que isso era muito difícil de você aprender, de você realmente utilizar isso de uma forma correta, né? Em textos formais. Mas vai dar certo, tá bom? Até aqui tranquilo, gente. Essas regras.
Agora nós vamos ver as regras, tá certo? Sobre a próclise. Quando é que mesmo em textos formais eu posso, né, e eu devo usar a próclise, certo? Quando é que no meu texto formal eu posso usar a próclise, né, que é o pronome antes do verbo. Primeiro exemplo, com a preposição em antes do verbo, no gerúndio. Em se iniciando a festa, a comida será liberada. Em se ouvindo o sinal, a aula termina. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas duas frases, né? Quem aqui usa esse em, usaria, né? No caso, esse em, se fosse escrever ou falar essas frases, gente. Quem é que usa esse em nessa preposição? Eu acho que ninguém, né, gente? Ninguém normalmente usa isso aqui em um diálogo ou até mesmo em textos formais. Mas eu já falei, eu acho que eu falei, foi para vocês que eu falei ano passado, mas vou recapitular, porque vocês podem ter esquecido. Por que é que usa aí essa preposição, gente? Porque não podemos começar de forma alguma frases com pronomes oblíquos, tá certo? A frase aí não poderia começar assim. Se iniciando a festa, a comida será liberada. Certo? É uma regra do português. A gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo. A frase mais utilizada, né, que a gente usa de forma incorreta, levando em consideração a gramática normativa, é o te amo, né? Quando a gente vai falar te amo para alguém, a gente não fala eu te amo ou amo-te. Como é que a gente fala ou escreve? Te amo. É uma colocação errada. Por quê? Porque o te é um pronome oblíquo e não se deve começar frases com pronome oblíquo, tá bom? Então, essas duas frases soa um pouco estranha, porque nós não estamos habituados a utilizar ela no nosso dia a dia, né? Em se iniciando a festa, a comida será servida. Ninguém cotidianamente fala dessa forma. Porém, prestem atenção nisso na hora de escrever textos formais, tá certo? 2. Nas orações que expressam desejo, tá certo? Deus te ouça. Quando a gente fala uma expressão, né, que essa expressão, né, está expressando um desejo, Deus te ouça, Deus te guie, a gente pode usar, sim, o pronome antes do verbo, mesmo em textos formais, tá certo? Então, quando for uma expressão, uma frase que ela está expressando um desejo, eu posso usar tranquilamente a próclise, ou seja, pronome oblíquo antes do verbo, que vai estar correto, tá certo? 3. Nas orações exclamativas, iniciadas por expressões exclamativas. Como me enganei com meu time? Quantos sonhos se passaram esta noite? Então, nas orações exclamativas, eu posso também usar esse pronome antes do meu verbo sem problema algum. Minha frase vai estar correta. A colocação pronominal vai estar correta. Frases exclamativas. Então, até agora a gente viu 3 regras. Quando tiver a preposição em, antes, né, do verbo, eu posso usar os pronomes antes do verbo, que vai estar correto. Quando eu falar ou escrever expressões, né, que expressem desejo, eu posso usar o pronome antes do verbo. E quando forem frases exclamativas, eu também posso usar o pronome antes do verbo, que vai estar correto, ok? E 4. Nas orações interrogativas, iniciadas por expressão interrogativa. Quantos anos se passaram desde a sua partida? Quem me chamou? Nesses casos, né, quando essas frases aí são interrogativas, começando aí com expressões interrogativas, tranquilamente nós também podemos usar o pronome antes do verbo, que a nossa colocação pronominal vai estar correta, mesmo em textos formais, certo?
Ok? Agora vamos para a mesóclise, né? Que é a colocação pronominal que a gente menos usa. Mesmo em textos formais, normalmente a gente tende a não usar, né? Porque está caindo em desuso. Mas vamos lá. Como vimos na análise linguística, a mesóclise é usada somente no futuro do presente, no futuro do pretérito. Normalmente está restrita apenas a textos antigos ou muito formais. Encontrar-te-ei na reunião. Ouvir-te-ei no programa de rádio. Caso haja alguma palavra atrativa, a próclise deve ocorrer. Jamais te encontrarei na reunião. Amanhã te ouvirei no programa da rádio. Então vamos lá. A mesóclise só vai ocorrer quando? No futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Tanto faz. Pode ocorrer a mesóclise, né? Deve ocorrer a mesóclise, certo? Porém, se vier alguma palavra atrativa, que foi o que a gente já viu antes, que são as palavras negativas, né? Outras expressões, aí vocês podem usar a próclise, quando vier advérbios, certo? Aí a próclise também está liberada. Aí vamos aí a ênclise, né? Vocês devem focar, óbvio, em todas as regras, mas vocês devem ter bastante atenção às regras da ênclise, porque em um texto formal, né? Óbvio, quando puder usar a próclise, usem próclise, certo? Que foram as regras que a gente viu acima. Mas é interessante vocês usarem a ênclise quando precisarem usar ênclise, para que o texto de vocês fique bem escrito, certo? Vamos aí. Os pronomes átonos devem ser empregados depois do verbo. Nos períodos iniciados pelo verbo, que não exija mesóclise, nos contextos mais formais, não se deve iniciar o período com pronome oblíquo, né? Que foi aquela regrinha que eu já antecipei até para vocês. Nada de começar orações com pronome oblíquo. Mas nós tendemos a fazer isso. Essa frase aí, escute-me, escute-me bem. Como é que a gente tende a falar essa frase, gente? No nosso dia a dia, até na escrita, às vezes a gente faz isso também. Me escuta, ou me escute, né? Exatamente. E essa frase, conte-me seu segredo. A gente tem mania de dizer, me conta teu segredo, me conta isso, me conta aquilo, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Segundo a gramática normativa, o que é que deve acontecer? Esse me, né, esse te, deve vir depois do verbo. Como é que a gente deve dizer? No caso do te amo, né, que é uma expressão bem conhecida. Ou a gente vai dizer, eu te amo, ou usar a ênclise. Usando a ênclise. Como fica essa expressão, gente? Do te amo. Usando a forma correta, que é a ênclise, essa expressão fica como? Me digam aí. Amo-te, né? Realmente, a gente dizer isso para alguém vai soar estranho, né? Amo-te. Mas é a expressão correta. Se você não quiser usar essa expressão, né, que é com a ênclise, você tem que usar uma palavra, no caso, um pronome do caso reto, que é eu, na frente, né? Aí vai ficar eu te amo. Aí sim a sua frase vai estar correta, porque a gente já viu que pode começar também a frase com o pronome do caso reto, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, o correto é eu te amo ou amo-te. Te amo, risca, né? De contextos aí formais, tá bom? 2. Quando deve ocorrer a ênclise? Nas orações imperativas afirmativas, né? Relembrando aqui com vocês o que são, pessoal, essas orações imperativas. O modo imperativo é qual? Quando é que eu digo que eu posso dizer que uma frase é imperativa, está no modo imperativo? Alguém lembra?
O modo imperativo, a gente tem os três modos, né? O indicativo, que é quando a minha frase indica uma certeza. O modo subjuntivo, que é quando a minha frase não expressa essa certeza, né? Tem uma incerteza na minha frase, tem uma dúvida. Como, por exemplo, eu vou à praia se eu amanhecer melhor, né? Tem aí uma condição. E o modo imperativo, gente, é quando ocorre o quê? Quando eu dou uma ordem, faço um pedido ou dou um conselho. No caso aí, vá ao centro e encontre-as. Vocês estão vendo que é uma ordem, né? Que é um pedido. Então, a gente não pode dizer, segundo a gramática normativa, da seguinte maneira: vá ao centro e as encontre. O correto é vá ao centro e encontre-as. O segundo exemplo, aprenda a contentar-se, né? É uma ordem. A gente diz como? Aprenda a se contentar. O correto é aprenda a contentar-se. 3. Junto ao infinitivo não flexionado precedido da preposição a. Comprou a casa e começou a reformá-la, né? Como é que a gente diz essa frase? A gente diz assim, né? Ó, comprou a casa e começou a reformar ela. E começou a reformá-la. Fiquei a esperá-la desde que acordei. Fiquei esperando ela desde que acordei, né? Fiquei esperando-a. Agora os casos facultativos. Poderá ocorrer próclise ou ênclise se a palavra que antecedeu o verbo for pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo, infinitivo precedido da preposição para, mesmo quando houver palavras que atraem o pronome. Então, nesses três casos, tanto está correto a próclise, quanto está correto a ênclise. Primeiro, quando estiver pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, mais eles, né? Pode ser eu te amo ou eu amo-te. Os dois estão corretos, só não pode começar com o pronome. Quando tiver pronome demonstrativo, aquele me chamou a atenção. Aquele chamou-me a atenção. E quando tiver aí a preposição, é para, né? Não falei nada para não decepcioná-lo. Não falei nada para não o decepcionar. São muitas regrinhas que precisam ser estudadas, né? Para que sejam internalizadas. Mas até aqui, pessoal, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Me digam aí qual a dúvida de vocês, para que essas dúvidas possam ser sanadas, né? Para que a gente tire essas dúvidas. E aí? Dúvidas? Ou está tranquilo, favorável? Ótimo, né? Então, se está de boa, ótimo. Entenderam? Eu quero que vocês, claro, vocês vão ter que estudar mais essas regras para internalizarem, porém, uma coisa tem que sair dessa aula aqui já internalizada, né? Que a próclise, mais uma vez, repetindo para não sair da cabeça de vocês. A próclise ocorre quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. A ênclise vem depois do verbo junto com o hífen. E a mesóclise só acontece no futuro do presente, no futuro do pretérito. Por exemplo, encontrar-te-ei no baile, né? Entenderam? Espero, pessoal, que realmente esteja de boa, como a Ingrid colocou aí, né? Só a Ingrid se pronunciou, então acredito que os outros também estão de boa, concordam com a colega, né? Porque quem cala consente, então vou entender que vocês compreenderam, né, o conteúdo de hoje. Gente, eu desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? O fim de semana de vocês, na medida do possível, seja ótimo. A gente se encontra na terça-feira e a atividade de vocês será sobre a colocação pronominal, obviamente. E outra coisa, ninguém está conseguindo me mandar atividade lá pelo Google Sala de Aula. Eu acredito que o Drive, né, o meu Drive, esteja cheio, não tem mais memória.
e por isso vocês não conseguem me enviar a atividade. E até eu mesmo, quando vou mandar uma atividade para vocês, eu tenho que digitar no próprio Google Sala de Aula, porque eu não consigo mandar arquivo para vocês, né? Eu vou ver o que é que eu posso fazer, certo? Vou perguntar a alguém, né? Entenda o que é que eu devo fazer, se eu devo apagar as mensagens, para que vocês consigam novamente me mandar essas atividades por lá. Qualquer coisa, se daqui para terça-feira isso não estiver resolvido, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais.